Olá, eu sou o Dr. Paulo Domênico Júnior, cirurgião plástico, e você está no Dose da Beleza. Olá, eu sou a doutora Lilian Anami, doutora em odontologia, especialista em harmonização orofacial. A gente abriu esse espaço para falar sobre saúde e estética com responsabilidade e profundidade. E hoje a gente vai abordar um tema que afeta muitos homens, mas ainda é muito pouco debatido. O uso indiscriminado de estimulantes sexuais e também sobre a disfunção sexual no homem. Porque saúde íntima faz parte do bem-estar e precisa ser encarada com naturalidade e cuidado. E antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para você, cirurgião. Você ainda utiliza os termos de consentimento do hospital para sua proteção jurídica? Desculpa ser direta, mas você não está protegido. Você precisa ter termos de consentimento livre esclarecidos, personalizados para sua prática clínica. O Dose da Beleza conta com o apoio do escritório Ariane Vilas Boas, advocacia especializada em direito médico, que oferece um suporte jurídico para profissionais da área da saúde. Porque atuar com segurança jurídica é essencial para quem cuida de outras vidas. Então já sabe, curte, compartilha, comenta com os colegas e conta pra gente um tema que você gostaria de ouvir. E vamos então começar esse episódio que é muito importante. Dose da Beleza, onde estética e saúde caminham juntos. Com o Dr. Paulo Domênico Júnior E doutora Lilian Anami. Para falar sobre esse tema, a gente convidou o Dr. Luiz Bonetti, que é médico urologista formado pela PUC Campinas, com residência de cirurgia geral e urologia pelo Hospital do Servidor Público Estadual. Dr. Luiz é especialista em cirurgia minimamente invasiva, com certificação em cirurgia robótica. Atua na clínica Latere como urologista e com foco em cirurgias oncológicas e de alta complexidade. Seja bem-vindo, Dr. Luiz. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Vamos começar com o contexto? Você sabia que cerca de 52% dos homens brasileiros admitem terem problemas de disfunção sexual, segundo pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia feita com homens acima de 40 anos? E os estudos apontam que cerca de 45% dos homens acima de 40 anos apresentam algum grau de disfunção erétil no Brasil. Essa condição impacta a autoestima, relacionamentos e a qualidade de vida. Infelizmente, muitos ainda têm vergonha de buscar ajuda médica. No entanto, podemos dizer que vivemos uma epidemia do uso indiscriminado de estimulantes sexuais como tadalafila entre jovens sem disfunção erétil diagnosticada. E hoje, então, a gente vai conversar com o urologista Dr. Luiz Bonetti, que é especialista em saúde masculina, para falarmos sobre esse assunto que ainda é um tabu entre os homens. Vamos lá. Bom, Bonetti, todo homem passa por um episódio pontual de uma falha sexual, né? Isso por si só não é um diagnóstico de alarme, né? Um problema. Mas como que a gente consegue diferenciar situações que são ocasionais de um quadro clínico de uma disfunção sexual de verdade? Então, Paulo, todo homem realmente passa por uma disfunção sexual, por um motivo ou por outro, né? Quando ele é ocasional, normalmente existe uma situação que acaba gerando aquele problema, né? Seja um estresse, cansaço, excesso de ingestão de bebida alcoólica. Então, normalmente é uma coisa que não atrapalha a qualidade de vida dele, não é recorrente, não causa um mal-estar e normalmente está relacionado a alguma situação que ele consegue identificar, tá certo? É diferente daquela pessoa que vem tendo uma dificuldade de ereção, ou de consegui-la, ou de mantê-la de maneira frequente, e isso acaba gerando um problema na vida sexual dessa pessoa. Então, a gente diferencia mesmo na clínica, conversando com o paciente. Não tem não consegue estabelecer um quadro específico, né? De quantidade, um critério, isso não existe. Não, a gente vai numa conversa tentando ver o quanto aquilo lá está interferindo ou não. Eu lembro de uma situação que até na época eu fiquei desconfortável, mas foi engraçada. Quando eu estava na residência de cirurgia geral, lá na USP, e eu estava passando no estágio da urologia, né? E aí uma técnica de enfermagem foi conversar com um residente da uro e falou, olha, eu acho que meu irmão tá com um problema, mas como todo homem, ele tem vergonha de falar, ele é esposa. Ele falou, mas qual que é a idade dele? Ah, ele tem 25 anos, né? E aí eu lembro que ele até brincou, ele falou assim, mas é só com ela que ele tem esse problema? Né? E porque eu imagino que seja difícil mesmo, né, a gente ter esse diagnóstico. Com certeza. Eu queria saber o que mais que pode afetar essa função sexual masculina. A gente falou aqui sobre uma questão emocional, hormonal. Existe alguma outra questão, sei lá, cardiovascular, alguma coisa que a gente possa falar sobre isso? São vários os fatores, né? Para pessoas jovens como esse que conhecido aí que você citou, o mais comum é a parte psicogênica, né? E a mulher, de fato, ela interfere bastante, tá? Então, quando a gente tem uma perda de ereção, e isso acontece para todo homem, aquilo acaba entrando na nossa cabeça e, de uma certa maneira, cria uma ansiedade, um estresse para que você tenha uma ereção satisfatória numa próxima relação sexual. Isso libera o sistema nervoso simpático e você acaba entrando num ciclo vicioso, onde cada vez você está mais preocupado e cada vez a sua ereção é mais difícil, tá certo?
Nesse contexto, a mulher entra com um papel fundamental. Porque se ela começa a cobrar, se ela... Uma cobrança, às vezes, até não direta, mas você não me ama mais, o seu desejo por mim não é o mesmo, você tem outra pessoa. Aquilo acaba gerando um estresse ainda maior e você acaba entrando num ciclo vicioso muito ruim. Então, um primeiro fator, principalmente para pessoas jovens, é a parte psicogênica, porque interfere bastante e, de fato, é orgânica, não é só psicológica, certo? O segundo mais comum é a vascular. E aí, normalmente, para pessoas mais velhas, né? E a doença é a aterosclerose. Então, a mesma doença que causa um infarto, um derrame, é a doença que causa a disfunção erétil. Inclusive, a perda de ereção para essas pessoas é um fator de risco para doença cardiovascular, para infarto do miocárdio. Então, essas pessoas, quando vão no consultório e a gente faz um diagnóstico de disfunção erétil vascular, esse paciente ele deve ser encaminhado para um cardiologista, exatamente, para que a gente previna no futuro um infarto, um derrame. Então, a aterosclerose ela vai obstruindo os vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos eles levam sangue ao corpo cavernoso do pênis, diminui a ereção e isso é um sinal de alerta lá para frente. Então, a segunda causa mais comum é a causa vascular. Aí a gente tem causas neurológicas. Então, sempre que um paciente vem, a gente tem que perguntar se está tendo algum formigamento na região genital, cirurgia de próstata, que é uma causa muito comum de causa neurológica para disfunção erétil. Então, quando a gente afeta aquela inervação, seja aquela inervação mais terminal ali dos nervos cavernosos ou mais na medula, a gente pode interferir na ereção. Então, essa seria uma terceira causa. Medicamentos. Eu ia perguntar sobre isso. Alguns medicamentos interferem, então, ansiolíticos, algumas medicações, até para a próstata, que a gente usa, que interferem mais na libido do que na ereção, mas podem interferir. Uso de drogas, né? Então, isso também pode interferir na ereção. Tabagismo. O tabagismo entra na aterosclerose, na doença vascular. E algumas deformidades locais. Então, a gente tem doenças localizadas no pênis, tipo Peyronie, que deixa o pênis curvo, que também pode fazer com que a pessoa tenha uma disfunção erétil. Algumas coisas locais também interferem na ereção. Essas são as principais causas. Legal. A gente teve um episódio que a gente conversou aqui sobre sexualidade, né? E aí foi um tema mais geral, acabou falando um pouquinho mais de mulher, mas falou-se como um tema geral. E também tinha até aquela questão assim de quantidade, quanto que é normal um casal ter relação, não é, o que não é. E aí começou uma conversa que assim, a partir talvez da terceira idade, os 60 anos, que é comum, né, uma redução do libido associada a uma dificuldade talvez de ereção. Em relação à disfunção sexual masculina, o que a gente pode falar de prevalência? Quando que a disfunção sexual de verdade mesmo, ela se torna mais prevalente, né? E quais seriam talvez um sinal de alerta que um homem pode estar chegando mais velho e fala assim, poxa, eu acho que, na verdade, eu estou começando a ter um problema e não é uma coisa que é psicológica, ela é orgânica mesmo. Com a idade, né? Então, a causa mais comum aí, tirando a psicogênica, é a vascular. Então, com a idade, a gente vai aumentando a incidência. A gente viu aí, acima de 40 anos, 50% da população masculina refere ter, né? Imagina, talvez seja até uma subnotificação, né? Porque os homens nem sempre relatam isso, né? Além de você perceber uma dificuldade de ereção na relação sexual, que é algo óbvio, né? Sim. A ereção matinal, Paulo. Então, a pessoa ela começa a perder a ereção matinal. Então, uma das coisas que a gente pergunta no consultório para tentar diferenciar algo orgânico de algo psicogênico é a ereção matinal. Entendi. Então, você tem uma diminuição na ereção matinal. Normalmente, aquela pessoa que é pura psicogênico, assim, que é uma ansiedade na hora da relação sexual, ela tem ereções matinais normais, com a mesma frequência que ela tinha antes, né? Sim. Então, o nosso sono REM, a gente tem ereção durante ele, por causa da liberação do sistema nervoso parasimpático. Quando a pessoa perde essa ereção matinal, ou diminui a frequência com que ela ocorre, é um sinal para a gente clínico de que pode estar havendo alguma coisa orgânica. Mas então a gente pode falar, né, que uma pessoa que é, sei lá, saudável, se alimenta bem, faz atividade física, ela vai retardar esses problemas, porque o fator, quando não é psicogênico, ele acaba sendo cardiovascular. Então você vai evitar pressão alta, evitar diabetes e evitar ter uma disfunção sexual também. É isso aí. A principal causa da disfunção sexual é a doença que causa infarto, derrame. Então é a síndrome metabólica, né? Sim. Diminuir resistência insulínica. Sim. Então o que a gente busca é atividade física, dormir bem é fundamental, tá certo? Então a gente produz testosterona, a gente não falou da parte hormonal, né? Todas aquelas causas ali, a gente não falou na hormonal. Então. Mas dormir bem é fundamental, porque a gente produz testosterona durante a noite, tá certo? Então é super importante dormir bem. Atividade física e depois dos 40 anos de força muscular é fundamental, então a gente quer músculo para produzir testosterona, tá? E aí evitar ganho de peso corporal, tabagismo, controlar uma glicemia, um diabetes, uma dieta
com pouco carboidrato. É isso que a gente busca, né? Isso com certeza vai fazer com que você retarde não só a sua função erétil, mas a sua saúde de uma maneira geral. Muito interessante. Eu acho que tem muito tabu, né, em volta de saúde sexual. Eu imagino que muitos homens demorem muito tempo para chegar até você. A chegar para, enfim, para trazer uma queixa em uma consulta. Como que você costuma lidar com esse bloqueio? Tem alguma abordagem que você use para quebrar essa barreira, quebrar esse gelo? Lilian, eu acho que assim, algumas coisas eu questiono de maneira direta. Então, no consultório, quando a pessoa vem, ela expressa ou não alguma queixa. Uma queixa pode ser essa de disfunção erétil ou qualquer outra, mas essa é uma pergunta que eu faço de maneira mais direta, de uma maneira tranquila, mas eu pergunto se ele tem, como é que está a ereção, como é que está a libido, então a pessoa ela fica à vontade para responder se tem alguma alteração ou não. Então mesmo que a pessoa tenha ido ao consultório às vezes para fazer uma prevenção ou com algum outro tipo de queixa, essa é uma das perguntas diretas que eu faço a ela. Ótimo. Existe alguma alteração de libido ou de ereção? Você fala que não, aí também acabou a Aproveitando esse investigação. ponto, qual idade o homem deveria ir ao consultório de um urologista de forma preventiva? Preventiva para câncer de próstata especificamente, a partir de 50 anos. Para quem tem fator de risco, que seria parente de primeiro grau com câncer de mama ou próstata, raça negra, obesidade, a partir de 45. Tá. Mas assim, de uma maneira geral, visitar o urologista desde a adolescência, vacina de HPV, câncer de testículo, então tem outras coisas ali, né, que a gente avalia. Né? Mas você diria que hoje é mais frequente dos pacientes que têm algum distúrbio de disfunção sexual? É mais comum eles chegarem abordando essa questão com você, ou o mais comum ainda é na anamnese você perguntar e aí eles relatarem? Na anamnese. Na anamnese, né? Na anamnese. Difícil, né? Não, as pessoas muitas vezes vêm para questionando isso, principalmente aquelas pessoas que são mais ativas, sim, elas vêm questionando isso, mas muita gente já deixou de ter relação sexual, tem uma disfunção erétil e às vezes não está nem muito preocupada com isso, e quando você oferece alguma ajuda, talvez elas se interessam em alguma coisa. Legal. E aí, saindo um pouco dessa parte da clínica de queixa, em relação a exames laboratoriais, né? Existe alguma coisa que pode ser solicitado, né, para investigar essa disfunção erétil? A gente falou um pouquinho dessa parte cardiovascular, né? Seriam os exames que a gente vê do coração, ou tem alguma coisa um pouco mais específica, ou até para descartar algo hormonal que você falou. Vamos descartar. O que a gente pode pensar de exames laboratoriais nesses casos? Laboratorial básico, então a gente glicemia, então a gente busca um diabetes, índice Roma, insulina, colesterol, para a gente avaliar a dislipidemia ou não, tireoide, um hipotireoidismo estaria relacionado a isso, e a testosterona, né? A gente sempre pede a parte hormonal para avaliar se existe ou não alguma alteração hormonal e se vale a pena a gente corrigir no caso de existir. Legal. Legal. Quando a gente fala então de disfunção, depois desse diagnóstico, a gente tem algumas possibilidades de abordagem aí, mas a medicação ainda é a primeira opção. A medicação ela vai sempre ser necessária. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel do psicólogo ou dessa avaliação psicológica dentro disso também. A avaliação psicológica é fundamental para aquela pessoa ansiosa, que a gente vê um papel psicogênico e a pessoa normalmente ela percebe isso, sabe? Todo homem, eu acho que quando perde a ereção, ele tem um pouquinho dessa parte psicológica, não tem jeito, né? Isso influencia muito e a mulher ajuda ou atrapalha muito nisso. Então sempre vale a pena. Uma avaliação psicológica ela é sempre interessante, sempre ajuda. Quem já foi no psicólogo sabe que é muito interessante, que ajuda muito, né? O papel da medicação, você está falando da fosfodiesterase, dos inibidores de fosfodiesterase, que é a tadalafila, a sildenafila, eles são importantes, eles ajudam muito a gente. São medicações que não tem taquifilaxia, então a pessoa não fica dependente quimicamente da medicação e nem tolerância. Então, ao longo do tempo, você também não precisa de uma dosagem maior para que a medicação faça efeito, tá? Só que a medicação ela não está te curando de alguma coisa. Então, assim, o nosso objetivo é tentar achar o motivo daquela disfunção erétil, seja vascular, por exemplo, a gente vai tratar uma dislipidemia, uma alteração de glicemia, porque isso pode fazer com que a pessoa melhore ou pelo menos previna uma piora do quadro dela. E aí esse tipo de medicação ela tem o efeito e normalmente é uma primeira linha de escolha de tratamento. Legal. O que a gente tem de opção de medicação além da tadalafila, que acho que a gente vai entrar nesse assunto, né? Que ficou famosa na internet, ficou muito famosa, tem né? apelido Tem de Tadala. Música. O que existe e qual o mecanismo de ação entre esses medicamentos? Existe a sildenafila, o Eleva, que agora não lembro o nome... me fugiu o nome dele, mas o Eleva, o Viagra, que é o sildenafila, a tadalafila, que é o Ziad, que é o Cialis.
São muitas e elas agem da mesma maneira. Elas fazem uma vasodilatação e uma venoclusão. Então as medicações, elas não são indutoras de ereção. Elas mantêm a ereção que a pessoa consegue. Por isso que para algumas pessoas elas simplesmente não funcionam. A libido tem que existir. A libido não. Não só a libido, como conseguir com que o sangue chegue no pênis, tá certo? Porque eles atuam mais como uma venoclusão, dificultando a saída de sangue do pênis, do que facilitando a chegada. Porque eu penso assim, talvez um paciente que tem uma dificuldade, com uma dislipidemia grave, uma aterosclerose, ele não vai conseguir... Não consegue mesmo com a medicação. Essa ereção. Então, a medicação para ele... Às vezes não funciona, exatamente. Outra coisa que a pessoa pensa também é que ela vai tomar o remédio e vai ter uma ereção. Não é assim que funciona. Então, se você toma um remédio, mas você não tem estímulo sexual, você não tem a ereção, tá? Então, você depende de estímulo, o sangue tem que chegar e aí a medicação realmente ajuda a evitar com que esse sangue saia e mantenha a ereção. Você tinha me perguntado... Sobre o mecanismo de ação dos medicamentos. Exatamente, então, mas é uma venoclusão. Eles atuam da mesma forma. Um pouquinho de diferença entre eles. A tadalafila, ela tem uma vantagem de você ter o uso diário. Então, todas as outras medicações você vai usar de demanda. Então, quando você vai ter uma relação sexual, em média 1 hora antes, você toma um comprimido e aí você tem uma ereção satisfatória na relação. A tadalafila, ela dá pra gente a opção de uso diário. Então, quando você faz um uso diário, você mantém um nível de medicação no seu organismo e aí você não precisa tomar de demanda. Então, quando você vai ter uma relação sexual, você já tem um nível da medicação ali, você não precisa tomá-la antes. Não tem aquela coisa que antes fala assim, vai tomar o Viagra, mas a pessoa tem um problema cardiovascular. A tadalafila é uma questão de mais segurança ou não pode falar isso? Não, elas têm o mesmo nível de segurança e a mesma contraindicação que seria o uso de medicação Isordil. Essas coisas. Para a insuficiência coronariana. Legal. Exatamente. E bom, agora eu queria chegar no tema que para mim é o principal, né, até desse episódio, né, que a gente até chamou de epidemia de estimulantes sexuais. Eu costumo falar que às vezes a gente usa alguns eufemismos, né? Então é igual o uso de anabolizantes e aí virou tomar o suco. Porque quando eu falo, tá tomando um suco, parece que você tá tomando um suco de laranja, né? E a pessoa acha que tá tranquilo, que é inocente. Então, vou tomar o Tadala, que é uma bala, né? Então fica parecendo que assim, não, beleza. O cara tá com 25 anos na faculdade, né? De repente teve um episódio ali que ele bebeu demais, não conseguiu performar e ele começa a usar, né? E aí você vê que nas redes sociais, é que você fala, virou música, né? Como que esse problema tem chegado no seu consultório? Como tem sido nos congressos de urologia? Como tem sido o debate em relação a essa medicação? Na verdade, esse automedicamento é muito ruim, né? Os jovens usam mesmo, usam mais do que as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas muitas vezes vêm no consultório com medo de tomar medicação. Sim. Tem muito mais receio do que os jovens que tomam de maneira indiscriminada e desnecessária, tá? A medicação ela não é inócua, então ela tem efeitos colaterais, cefaleia, rubor facial, epigastralgia, dor muscular. A tadalafila ela tem um trofismo muscular diferente do Viagra, por exemplo, então ela pode dar dor muscular. E isso aí são efeitos colaterais da medicação. Como a gente falou, a medicação ela não causa uma dependência química, mas psicológica ela causa. Então, a partir do momento que você começa a usar de maneira desnecessária para ter uma relação sexual, é difícil você largar a medicação, tá certo? Porque você acaba criando uma certa dependência, é um talismã, é uma coisa que você usa para conseguir aquela relação de maneira psicológica, tá certo? Então, isso você acaba gerando esse tipo de problema para essas pessoas. Além do que hoje, Paulo, elas usam para atividade física, porque acreditam que tem um desempenho maior esportivo, você tem uma melhora do desempenho esportivo e ganho de massa muscular. São duas coisas que a gente não tem nenhum estudo que comprovem que isso funcione de qualquer maneira, né? Então, é usada dessa maneira, de maneira indiscriminada, e isso acaba prejudicando as pessoas. Mas para comprar essa medicação, tem que ter receita médica. Não, senhor. Não? Se você for agora na farmácia lá e pedir... Qualquer dosagem. Então, o correto seria talvez... via vigilância, via Anvisa, né? Restringir a compra. Talvez. Né? Isso foi feito, por exemplo, com o Monjaro, né? Sim, que no começo qualquer um podia chegar e comprar, e depois não, precisa de ter receita, né? Porque isso é uma forma de tentar o controle. Inibir, controle. Talvez seja, porque realmente o uso está indiscriminado. Orientação, né? Que é o que vocês estão fazendo aqui, para que as pessoas, elas orientadas, saibam o que pode ou não acontecer com elas. Além desse uso das academias e dos jovens sem necessidade, a gente tem visto um aumento do uso dele como antioxidante. Existe algum embasamento para isso? Nenhum. Da onde tiraram isso? Não sei também. Também não sabe? Para mim é novidade. Para academia eu já tinha ouvido falar, para desempenho esportivo, para envelhecimento? A gente já recebeu até uma formulação, né? Eu vou contar Não, formulação de médico por aí com tadalafila
Para mulher, inclusive. Como a gente fala de saúde com responsabilidade, acho que é importante falar isso aqui. Recentemente, eu tive um caso da minha família, minha tia com 69 anos, né, diabética tipo 2, com hipotiroidismo, e aquela coisa assim, queria emagrecer, tal, não sei o que, caiu uma dessas médicas aí recém-formadas, e aí na formulação... Eu acho que nem é problema ser recém-formado, é a conduta, né? Mas, e aí tinha tadalafila 5mg. Dentro de uma fórmula com vários outros supostos antioxidantes. E ele estava como antioxidante, né? E a gente falou assim, caramba, será que a gente tá tão desatualizado assim, né? E a gente achou muito estranho, até porque é isso, né? A gente falou um pouco dessa parte cardiovascular, né? É uma pessoa que, como eu disse, tem diabetes, tem hipotiroidismo, tem dislipidemia, né? Então, assim, aumenta muito, né? Acho que o pessoal acaba inventando algumas coisas por aí. De repente tudo virou antioxidante, né? Até a coitada da tadalafila. Aí para uma mulher ainda não tem muito sentido, mas se você oferece isso para um homem como antioxidante, ele tem uma melhora da função sexual dele, ele vai acreditar naquilo. Sim. Você entendeu? Sim. E aí ele começa a tomar e ter aquilo como verdade. Sim. E aí, de fato, pode fazer algum sentido, né? Perfeito. É perigoso. E, Bonetti, assim, a gente viu aqui, né, que disfunção erétil afeta a autoestima, relacionamento, saúde mental. Eu imagino que, como você mesmo falou, aquela pessoa que tinha um ritmo saudável e percebe, até legal que ela vai procurar. Mas muita gente acaba não indo, né? Que conselho você costumaria dar, e aí você vai dar aqui no podcast para quem está ouvindo a gente, que convive com esse sintoma e de repente fica em silêncio? O melhor é procurar um urologista, de repente procurar um urologista e um psicólogo, né? E também, talvez, para parceiro dessa pessoa que está sofrendo com essa disfunção. O que você pode dar de conselho para essa pessoa? Eu acho que procurar assistência médica é o principal, né? Psicólogo também, principalmente se a pessoa percebe que tem aquela parte psicogênica, e sempre tem. E para o parceiro é o apoio, né, Paulo? Porque a gente vê isso no consultório, é muito nítido. Quando a mulher apoia o homem nesse sentido, é muito mais fácil, porque você caminha junto, é o casal que está caminhando junto para uma melhora da relação sexual entre eles, né? E quando existe uma cobrança da mulher, é muito difícil para o homem, porque além de se lidar com aquilo sozinho, ele tem que desempenhar, porque senão a mulher cada vez vai cobrar mais. Sim. Então é muito complicado. Acho que procurar assistência médica e para a mulher é ajudar, entender que isso atrapalha, que a cobrança dela atrapalha ainda mais e ajudar. É engraçado isso, eu lembrei quando, sei lá, isso deve ter uns 20 anos já, tinha uma novela da Globo que falava sobre esse tema, onde o marido sofria de uma disfunção erétil, só que ele era alcoólatra, né? Tá. Então tinha isso relacionado. E a mulher apoiava muito ele ali, né? Acho que era Helene Ravasta, que era a atriz. E aí o dia que ele conseguiu, assim, estava comemorando, a filha abriu a porta do quarto. Então, assim, isso, né? Às vezes o meio é difícil, né? Às vezes é só uma coisa, mas às vezes o meio é difícil, né? É multidisciplinar o problema. Muito bom, doutor Luiz, essa conversa foi muito boa. A gente tem aqui no final alguns quadros para a gente encerrar o nosso assunto. E o primeiro deles é entender um pouco da história da disfunção erétil. O que se fazia no passado em tratamentos e que hoje já caiu em desuso? O que você ou outros colegas faziam e não se faz mais? Para a disfunção erétil, eu não vejo uma coisa que a gente fazia e não faz mais. Hoje tem coisas novas aí, tá? Então a gente tem, além da medicação para doença vascular, a gente tem a litotripsia extracorpórea, então ondas de choque, tá certo? Sim. Então para a disfunção erétil vascular, a onda de choque ela parece ser um tratamento promissor. Tem a parte psicológica, que pouco se falava antes e hoje se fala. Quando a gente opera a próstata e a pessoa tem uma disfunção erétil, a gente usa muito bomba de vácuo. Então o que a gente quer é que o tecido cavernoso continue circulando, e a bomba de vácuo, além dela permitir às vezes que o paciente tenha relação sexual, porque o vácuo ele produz uma ereção artificial e às vezes com o anel você consegue mantê-la e a pessoa consegue ter relação sexual, aquele sangue circulando ele mantém o corpo cavernoso viável, então isso a gente faz e percebe uma melhora. Então existem algumas coisas que a gente não fazia antes e que a gente faz. Mas assim, de medicação, é tudo mais novo. É tudo mais novo, algumas coisas mais novas. A gente também tem um quadro aqui que eu faria e não faria, né? Então, assim, eu queria que você falasse como paciente, se você fosse paciente, mas com o seu paciente de disfunção erétil, né? Quais hábitos você faria ou jamais faria? Por exemplo, eu não sei, né? De repente na internet vendem medicações fitoterápicas, alguma coisa que não funciona e que você vê para aí. Que a medicação fitoterápica na urologia
não funciona, né? Essas medicações até para aumento, nem tanto para ereção eles usam também, mas mais para aumento de testosterona, de libido. Fitoterápicos, eles não são medicamentos nos Estados Unidos, né? Eles entram como suplemento, então eles acabam entrando sem estudos que comprovem eficácia, né? E isso aí a gente não tem nada que funcione na medicina, na urologia, a não ser efeito placebo, né? Então não faria. Usar fitoterápico para urologia não é uma coisa que funciona. Acho que o que você tem que fazer é uma higiene do sono, atividade física, evitar tabagismo, uma alimentação saudável. Eu acho que esse é o caminho. É legal isso, né? A gente tem um episódio, foi o segundo episódio nosso, que era de endometriose, né? Tá. E a gente via que, basicamente, para evitar, né, uma piora dos sintomas, são as mesmas indicações, né? Alimentação, atividade física. Para muitas das nossas queixas aqui, né? Para muitas dos nossos assuntos de discussão, a resposta é exatamente a mesma. A gente sabe o que fazer, né? A gente só não faz. A gente só procura um caminho mais fácil, né? Agora a gente vai para o dose única. Eu vou te apresentar 5 situações clínicas e eu queria uma pergunta e um tratamento para cada uma delas. Tá. Homem jovem, diante das primeiras falhas de ereção, o que fazer? Acho que se tranquilize, não é isso que vai te definir, sem estresse. Ótimo. Paciente hipertenso e sedentário com disfunção leve. Esse é um problema, né? Então, como a gente viu, provavelmente ele tem uma disfunção erétil vascular. E a disfunção erétil para ele é um fator de risco de doença cardiovascular lá na frente. Então, esse paciente ele precisa procurar um urologista para tratar a disfunção erétil e um cardiologista para avaliar o risco dele e tratar uma dislipidemia, uma alteração de colesterol, uma obesidade, sedentarismo, todas essas alterações que geram a síndrome metabólica e aumento da resistência insulínica. Excelente. Homem que sofre com ansiedade e performance sexual. Isso é difícil. É psicólogo, né? Uma conversa com a parceira e... Uma pergunta, essa coisa da performance, também isso surgiu no assunto do podcast nosso sobre sexualidade. A pornografia tem afetado o pessoal? Tem, né, Paulo? Porque assim, a pessoa ela não tem ideia de uma relação sexual normal, né? Então, quando você assiste um filme de pornografia, você assiste minutos e minutos de relação sexual. E a média de tempo de penetração na relação sexual no Brasil é entre 3 e 7 minutos, né? Então as pessoas elas têm aquilo da pornografia como uma meta ou como uma média. Sim. E na verdade não é, né? Sim. Então você pega uma pessoa jovem, às vezes que tem uma relação sexual saudável e normal e acha que tem que usar uma medicação porque tem que performar de uma maneira... Minutos. Exatamente, né? Então isso interfere, né? Pornografia é uma coisa que... Eu acho que assim, é claro que todo mundo assiste, todo mundo vê, mas ela não interferindo na sua parte social. Sim. E você entendendo ali o contexto de onde ela está e como aquela pessoa performa daquele jeito, eu acho que... Importante, né? Relações afetadas por dificuldades sexuais. Por onde começar? Eu acho que é procurando ajuda psicológica e médica, né? Não tem outra maneira. A conversa entre o casal é fundamental. Isso a gente vê muito na prática clínica. Então, quando a pessoa tem uma dificuldade de ereção e o casal vai na consulta, é muito diferente do que aquela pessoa que vai sozinha Sim. e tem que reportar. É muito diferente. Então, a mulher ela tem que ajudar muito o homem nisso. Muito bom. Quando considerar uma prótese peniana? Na falha de tratamento, né? Então, o tratamento ele é escalonado. A gente tem a medicação, a gente tem o tratamento da causa. Quando a medicação não é suficiente, a gente tem injeção intracavernosa. Então, a medicação, como eu disse antes, ela mantém uma ereção que a pessoa consegue. Quando a gente faz uma injeção no pênis, essa injeção também é de demanda. Então, a pessoa injeta uma medicação no pênis que promove a ereção. Aí a medicação ela induz uma ereção. Então a pessoa quando ela vai ter uma relação sexual, ela vai lá e injeta uma medicação, ela tem uma ereção. O risco maior da medicação é o priapismo, que é uma ereção dolorosa acima de 4 horas, tá certo? Mas ela consegue uma relação sexual na maioria das vezes. Quando a injeção falha ou a pessoa não se adapta à injeção, aí a gente pode considerar a colocação de uma prótese peniana. A gente até trouxe ali. Né? Mostra pra gente aí. A gente trouxe a prótese peniana aqui, eu mostro naquela câmera, né? Então aqui a gente tem 2 modelos de prótese peniana. A gente tem uma prótese peniana semi-rígida. A gente põe 2 hastes, né? O pênis ele tem 2 corpos cavernosos. Então ela tem uma rigidez para penetração, mas ela é maleável. Você consegue dobrar, colocar o pênis, mas o pênis sempre fica ereto, tá certo?
E essa é uma prótese inflável, que o pênis fica flácido. Tá. E você tem um pump na região escrotal, o paciente aperta o pump, você tem uma ereção, depois ele aperta uma outra região aqui para perder a ereção, tá certo? Então, quando a pessoa ela não consegue manter uma relação sexual com medicação, ou não se adapta, ou a injeção não funciona, aí a gente... A prótese. A prótese é uma alternativa para ela. Acho que é mais confortável, essa aqui ele pode encher, né? Senão é mais confortável para o paciente, né? Ela é mais confortável, né? Porque você consegue ter uma flacidez, então aparentemente é uma coisa normal, né? Ela tem a parte hidráulica que pode quebrar, mas normalmente ela tem uma garantia vitalícia, tá certo? Só que ela é muito cara, né, Paulo? O convênio normalmente ele cobre a colocação da prótese semirrígida e não cobre a prótese inflável. E aí ela tem um custo alto, em torno de R$100 mil a prótese, né? A prótese tem só a prótese, só né? A prótese. R$100 mil. Uau. Legal. E Bonetti, a gente tem aqui o nosso último quadro, que é o Por Trás do Carimbo, né? Você vai contar pra gente algo sobre você, além do consultório, o que você faz no tempo livre, um hobby, pra quem tá te assistindo aqui e quer conhecer mais o Dr. Bonetti. Um tempo livre fora do consultório, eu jogo muito futebol com meu moleque. Tá, legal. Pra que time você torce? Eu torço pro Palmeiras. Que dúvida. Gosto de andar de moto. Gosta de andar de moto? Gosto de andar de moto. Legal. Faço um rally de vez em quando com uma 4x4. Bacana, legal. Me divirto. Uma curiosidade, né? A gente é da mesma faculdade, Sim. a gente é do handball, só que ele formou e eu entrei. Exatamente. Então a gente já jogou junto quando eu me formei no time de velhos. Né? É isso mesmo, é isso aí. É isso aí. Legal, muito bom, excelente. Muito obrigada pela nossa Eu que conversa. agradeço, obrigado. A gente espera que esse episódio tenha ajudado muitos homens a buscar apoio para questões íntimas. Isso é sinal de cuidado e não de fraqueza. E assim, saúde masculina precisa ser falada com respeito, empatia e ciência. Segue a gente no @Dose da Beleza no Instagram e compartilhe esse conteúdo com alguém que está precisando ouvir falar sobre isso. E se inscreve no nosso canal no YouTube. Toda semana tem episódio novo nesse podcast. A gente se vê no próximo episódio de Dose da Beleza. Até lá!